E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu estava pensando aqui, eu e os meus botões, na questão dos processos, que é uma compreensão muito importante quando a gente vai pensar em formação do corredor. E eu vou deixar aqui as coisas que eu trabalho, né? Processo de emagrecimento, processo de formação do corredor, processo de melhoria do condicionamento físico, onde a gente precisa ter uma compreensão de que não é um processo simples, um processo imediato, mas um processo complexo, um processo multifatorial, um processo que demanda um cronograma extenso. E eu escolhi um exemplo que na verdade veio de uma observação de coisas diárias que eu contemplo, e eu queria trazer isso para vocês agora. No processo de contemplação diária aqui da minha área verde, já tem uma semana que essas violetas aqui estão floridas. Olha que beleza! E eu vou contar um pouquinho da história dessa violeta. Essa violeta, vou levar ela aqui pro escritório, pra vocês visualizarem melhor, que é o lugar onde eu trabalho. Essa violeta aqui, ó, tá toda florida e imensa no meu vasinho simples, que é um negócio de colocar batata na cozinha. Essa violeta já foi uma violeta daquela de floricultura, que vem num vasinho pequeno e tal, com um substrato muito simples, que depois de 15 dias a flor cai e ela geralmente morre. Durante muito tempo as violetas vinham aqui para casa, muitos anos, estou falando de muitos anos, as violetas vinham aqui para casa e morriam. Até que um belo dia, uma folha da violeta que caiu no vaso, ela começou a reproduzir uma nova planta de violeta. E aí eu tive uma ideia de começar a plantar as folhinhas da violeta para ver se saíam novas plantas de violeta, e deu certo. E sabe como que isso acontece? A gente pega uma folha, e agora eu vou mostrar para vocês outro. Pega uma folhinha dessa, corta ela e planta, bota na terra. E aí acontece isso aqui, ó. Essa aqui é uma folha cortada pela metade, que está dando um brotinho. Essa folha aqui, essa nova violeta que está florescendo aqui, ela tem aí umas 6 a 8 semanas. Foi a última vez que eu mexi aqui. 8 semanas, lá no começo da quarentena, tá? Então, esse pezão aqui, ele veio de uma folhinha de uma antiga violeta de floricultura. E como que a gente faz isso? É um procedimento muito simples que eu vou mostrar para vocês agora. A gente pegar a minha tesourinha, escolhe uma folha, preferência uma folhinha bem robusta, você corta ela, corta sem dó e corta ela assim no meio. Você vai ter uma folha de violeta partida ao meio, tá? Aí você vai num vasinho previamente preparado com uma terra bem fofinha. Você vai fazer um sulco na terra e plantar a sua meia folha
de violeta. Tá? Simples. Resolvido o problema. Simples. Não é tão simples assim, porque a gente não tem nenhuma garantia de que essas folhinhas vão gerar novas plantas de violeta. E é aí que está a beleza do processo. Para aumentar a garantia de que isso aqui vai virar uma planta de violeta, eu vou precisar manter esse vasinho bem molhadinho, bem úmido. É uma condição ideal para a violeta. Não pode ficar muito no sol, mas também não pode ficar totalmente na sombra. E a gente vai dosando isso. E com um pouquinho de sorte vai sair um pé de violeta. Qual é a beleza do processo? Você não tem a garantia. Essa é a primeira coisa que eu acho muito fantástico. E é a primeira coisa que faz com que eu me dedique com um pouco mais de carinho ao processo. É a não garantia. Ou seja, eu vou precisar lançar ferramentas para que esse processo ele vá o mais longe possível. E aí, preciso me livrar também de várias crenças limitantes que na verdade não tem nada a ver. Antigamente a gente ouvia falar assim, só pode fazer muda na lua tal, você tem que ter a mão boa, tem que ser o dia bom e tem que não sei o que. Não, você tem que ter vontade, persistência e desenvolver num jeitinho. Eu falo isso porque também eu nos meus processos de compreensão das coisas, no começo não tinha tanta claridade. E muitas folhinhas morreram. Ou por falta de cuidado, ou por excesso de umidade, ou por falta de sol, ou por excesso de sol, ou porque não era para vingar. E aí eu não tenho o domínio sobre esses processos. Também assim na carreira de atleta, também assim na carreira profissional. Por não visualizar o processo, muito eu vi e sofri com muitos planos que não foram à frente. E eu também já tive uma compreensão imediatista dos processos em que eu trabalhava. Isso me fazia ser ansioso, me fazia não ter a abordagem correta para tocar esses projetos. Quando a gente fala no processo de treino, de emagrecimento, de melhoria da condição física, de melhoria do rendimento esportivo, a gente também se depara com processos que não são imediatos, são processos que precisam ser construídos, cuidados e levados a cabo durante algum tempo. Né? Eu tenho outros exemplos de processos que são muito mais... levam muito mais tempo, que precisam de um pouco mais de cuidado. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, outras plantinhas que eu tenho. Por exemplo, essa araucária. Essa araucária aqui, ela tem, nós estamos em maio, ela tem 6 meses, de dezembro. Quando eu consegui finalmente fazer germinar uma sementinha de pinhão. Tá? 6 meses, eu tenho esse pé aqui, numa caneca de café, que tem 5 anos que esse pé está crescendo aqui. Já é uma árvore adulta, apesar do tamanho. E eu tenho, olha essa aqui legal. Eu tenho essa pitangueira aqui, que já está até no estilo bonsai mesmo. Ela vai caindo da mesa, como se fosse de um penhasco. Olha, essa aqui tem 7 anos. E qual é a beleza do processo? Você se dedica, você faz as coisas que precisa fazer, você tem reveses, tem época que fica uns dias sem pegar água, a planta cai as folhas, aí você tem que ir lá e ter um cuidado especial e recuperar
o andamento daquele processo que foi perdido. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem que ter medidas um pouquinho mais drásticas, como por exemplo, já está na hora desse IP aqui, ó, sofrer uma poda na sua raiz, que é um processo drástico, é um processo que demanda muito cuidado, uma condição climática ideal, um cuidado posterior para não danificar a planta. Esses processos juntos, com o tempo, vão determinar o resultado final, que às vezes não tem um resultado final. Ele é um resultado contínuo, que vai dependendo exatamente do processo para ser continuado. Então, resultados continuados precisam de processos muito mais amplos, muito mais complexos, muito mais multifatoriais. E quando a gente fala em processos de perda de peso, processos de melhoria do condicionamento, processos de melhoria do rendimento, exceto alguns processos de melhoria de rendimento em nível profissional, olímpico, onde você tem um objetivo, a medalha, o campeonato naquela data, naquele ano. Fora isso, a gente não tem uma meta onde finalizou o processo, a gente tem um processo continuado. Ontem, a minha filha, a Vitória, ela fez um vídeo para uma tarefa da escola, da disciplina de inglês. E a Vitória, por ser uma menina tímida ainda, da idade, mas é tímida, ela tem uma certa resistência com a língua, porque talvez ela pareça ser uma coisa que ela não é, falando inglês, e ela tem uma resistência. E o vídeo da tarefa de inglês termina com a frase seguinte: I like English very much. Eu gosto muito de inglês. Está no vídeo, mas não é uma realidade dela. Então, o que eu quero trazer isso para aqui, para a nossa compreensão do processo? A gente não deve embarcar no processo por uma questão afetiva. Assim como os professores de inglês e de outras coisas falam: repita comigo, eu gosto muito disso, eu gosto muito disso, eu gosto muito de corrida, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de comer pouco, eu gosto de comer regrado. Não é assim que acontece. O processo, ele é um romance. Primeiro você precisa conhecer o processo para depois você dizer que gosta. Então, não se cobre gostar do processo antes do tempo. Na verdade, assim como o conselho que eu dei para a Vitória, você não precisa gostar do inglês, mas você precisa conhecer o inglês, você precisa estudar o inglês, porque você vai ter um uso para ele em pouco tempo. O nosso processo também. Não precisa se apaixonar de cara pelo processo, porque você só precisa de cumprir o processo, estar no processo, porque você vai precisar do resultado do processo daqui a pouco, né? Conhecer o processo para gostar desse processo e criar uma habilidade de contemplar o processo. Dia a dia você vai observando e você pode anotar as mínimas conquistas. À medida que a gente vai observando, a gente vai tomando consciência de que o processo é minimamente interessante, porque nós somos seres originalmente curiosos, e isso aguça a nossa curiosidade, isso afina a nossa sensibilidade. Depois que você consegue contemplar o processo e visualizar os mínimos resultados, você começa, sim, a ter uma afetividade, a gostar do que você está vendo. Reconhecer pequenos resultados, gostar do que está vendo, gostar do que está vivenciando, e aí você também começa a gostar um pouco mais do processo, entender que aquele pequeno resultado, ele faz parte do processo, ele faz parte daquela orientação que você tomou dentro de um plano para alcançar uma coisa que você determinou para você que seria boa, né? Então, gostar do resultado é a parte quase que culmina a sua maturidade na compreensão do processo, porque isso vai te permitir dividir seus afetos entre
gostar do resultado, gostar do processo. Porque você conquista os resultados e você gosta da conquista e você gosta mais de você, porque você vê a sua ação projetada no resultado, que você vê a sua realização projetada no resultado. Mas você também adquire a consciência de que você foi hábil em se conduzir no processo, que você foi resiliente em passar as fases difíceis do processo, que você foi determinado em dar continuidade ao processo. E aí você se vê como um instrumento muito útil. E é essa divisão de afetividades que vai te garantir maior aderência nos processos e que você vai pegar esse processo e poder germinar vários processos paralelos baseados na experiência que você tem, por exemplo, num processo de perder peso ou mesmo no processo de conseguir criar uma plantinha ou um bichinho, né? Ou manter-se num relacionamento, ou manter-se numa atividade educativa que vai te levar a um processo de conhecimento. Todos esses processos que a gente vivencia no dia a dia, que são muito importantes para a nossa completude, para construir o eu que a gente quer viver ali na frente. Eu volto qualquer hora com alguma coisa bastante legal. Up!